Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, sobretudo numa data que nos remete a grandes reflexões, porque hoje é aniversário do presidente da República. Ele completa 66 anos, 66. É um dia onde o povo brasileiro vai desejar muitas felicidades para o presidente, vida longa, muita saúde. Ou será que tem muita gente que vai desejar o contrário e isso é um paradoxo aqui que a gente vai analisar, né? Será que o povo vai desejar que o presidente receba em dobro tudo aquilo que ele está fazendo para o povo brasileiro ou em relação ao povo brasileiro? E outros assuntos conexos a gente vai discutir aqui no nosso portal de hoje. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos também, com vídeos para vir para cá discutir com a gente, mandar os seus comentários, porque são sempre lidos, e dar o joinha, porque o joinha ajuda a gente a chegar a mais gente. Vamos em frente. Gente, hoje eu fiquei num misto de sentimentos, né? O que desejar para o presidente da República quando a gente tem uma leitura crítica das coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano? Eu me flagrei aqui com um monstrinho aqui na minha cabeça, desejando que o presidente ele adquirisse uma cepa nova dessa da Covid, né? Eu nunca desejei mal a ninguém, mas às vezes você desejar que alguém tenha algum tipo de sofrimento é você desejar de uma forma ambígua que ele melhore, que seja algo bom para ele, porque o sofrimento, às vezes, faz com que as pessoas evoluam. Às vezes, só a vida de conforto, a gente ter uma vida sem nenhum tranco, faz da gente pessoas insensíveis a determinadas situações. E a gente percebe que o presidente ele foi uma pessoa que teve tudo à sua mão, né? Desde que ele virou um servidor público, dentro das Forças Armadas, e depois ele virou um parlamentar onde ele nunca precisou dar satisfação a ninguém e se enriqueceu com isso, provavelmente isso deva ter criado uma personalidade bastante sem sensibilidade, que acumulou com alguma coisa inata que ele já tinha dentro de si. Então, desejar que o presidente tenha a Covid agora, uma cepa mais dura, e que ele possa ter reflexões, como a maior parte do povo brasileiro está fazendo agora, as pessoas que perderam alguém, que têm algum tipo de experiência, os mais de 11 milhões de contaminados no nosso país, as pessoas que ficaram internadas. Quem sabe se o presidente tivesse de frente ali com os enfermeiros, com os médicos, os intensivistas, os profissionais desesperados, tentando salvar vidas todos os dias, pessoas tendo que dizer que um parente morreu para a pessoa que está do lado de fora. Quem sabe se ele não tivesse as dores de uma intubação, a percepção das dificuldades de virar um paciente, de deixar alguém sedado, o desespero dos parentes do lado de fora chorando por notícias dos seus entes queridos. Quem sabe se ele tivesse que frequentar enterros, velórios de pessoas absolutamente embalsamadas, ali, embaladas em papel, em filme. Quem sabe ele não viesse a refletir sobre esses problemas e se convertesse num ser humano melhor. Isso aconteceu com Boris Johnson, lá na Inglaterra, né? Ele deu uma debochada, ele minimizou o efeito da Covid, contraiu, teve que ir para uma UTI e saiu de lá um homem melhor, porque ele saiu com firme propósito de combater a pandemia, pediu desculpas, reconheceu o esforço das equipes médicas e hoje a Inglaterra lidera uma série de iniciativas em relação ao combate à pandemia. Então, desejar, de repente, uma situação assim para o presidente poderia ser um paradoxo de transformá-lo, né, uma situação paradoxal, de transformá-lo num ser humano melhor. Ou a gente pode simplesmente não desejar isso para ele e desejar apenas que ele tenha uma vida longa, porque ele vai precisar de muitos anos de vida para cumprir os anos de cadeia que ele será condenado, ele e seus filhos. Então, o seu desejo fica livre. Se você não deseja mal nenhum a alguém, então deseje simplesmente parabéns ao presidente e que ele receba em dobro tudo aquilo que ele está fazendo pelo povo brasileiro. Fica aí, eu gostaria de saber as suas opiniões aqui nos nossos comentários. Se depender de alguns pensamentos de empresários, religiosos, exploradores da fé, a gente vai ver que esse pessoal está com uma dificuldade muito grande de se comunicar com Deus, né? A gente, quando é sincero e tem uma espiritualidade, você não precisa de ir a um templo para conversar com Deus. Você conversa na sua casa, no seu carro, no trabalho, em qualquer lugar você pode conversar com o seu Deus. Mas a gente vê que tem algumas pessoas que vão criando estruturas e essas estruturas vão possibilitando
verdadeiros milagres da multiplicação de patrimônio dos donos das igrejas, né? Então aqui o Bispo Macedo, que é um apoiador do Bolsonaro, se explica muitas coisas em relação à opinião pública, porque o Bolsonaro ainda tem algum nível de apoio, mesmo sem fazer concretamente nada para o povo brasileiro. Eu gosto de trazer essas imagens aqui, gente, esses registros, porque é importante a gente nunca esquecer, né? E é importante a gente mostrar, inclusive para as pessoas que têm fé, que são honestas no campo da religiosidade, que existe muita picaretagem no meio desse campo, né? Vamos conferir uma delas aqui, porque uma coisa foi a profecia e o resultado é outra coisa que totalmente diferente, né? Vamos conferir aqui. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Pode ter certeza. Deus é contigo. E digo mais. O povo todo, este povo que nos vê, nos assiste, em casa, onde quer que esteja, é testemunha dessa consagração. E é testemunha de um antes e um depois a partir de agora. Testemunha de um antes e um depois a partir desse momento, né? Nós estamos sendo testemunha de fato de que aqui, nesse período aqui ainda não tínhamos ainda a pandemia. A gente tinha muitos problemas graves, né? A profecia aqui do Edir Macedo mostrou que ele está sem conexão nenhuma com o Todo-Poderoso, né? E, gente, os problemas que a gente estava vivenciando no nosso país, já essa época, eles já eram muito superiores aos problemas econômicos que as pessoas não estão enxergando nesse momento. A gente vai falar de estatísticas fraudadas aqui, mas antes da pandemia, o cenário econômico do nosso país, da área econômica bandida, da área econômica que assalta o povo brasileiro, só nega direitos do povo brasileiro a cada instante, nessa mistura toda aqui, né? A gente já vivenciava esse tipo de situação aqui, que eu quero rememorar para vocês, porque tem estatísticas falsas sobre emprego aqui no nosso país, e é bom a gente levantar essas questões para ilustrar também. Vamos ver aqui. Quando o dia amanheceu, milhares de pessoas já estavam reunidas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Uma multidão difícil até de contar. Eu cheguei aqui 1h da manhã. Qual que é a esperança? Consegui um emprego hoje, né? Todos em busca de mais de 6 mil vagas oferecidas por 120 empresas. Gente, o desemprego antes da pandemia já estava estratosférico. A gente vivenciava a reforma da Previdência, como eu tinha falado com vocês aqui, os meios de comunicação, eles tornam invisíveis os críticos do governo e a gente não tem debate sobre tema nenhum. São sempre propagandas subliminares, apenas a apresentação unilateral das pautas econômicas. Isso explica porque Bolsonaro é mantido no governo. Porque enquanto ele estiver no governo, os lacaios do sistema estarão todos sonegando e roubando o povo brasileiro. Gente, a última que surgiu aqui, eu peguei hoje na coluna do Lauro Jardim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que coisa impressionante. Essa aqui, ó. Vou deixar, se você puder dar uma congelada, depois você pegar o texto todo aqui. Mas o que é isso? Hipoteca de aposentadorias. Ou seja, meu amigo, se você ainda não foi assaltado e tem seu pé de meia, você conseguiu fazer sua previdência privada, os seus problemas parece que vão ficar mais grossos agora se você precisar de grana de algum banco. Porque saiu do forno do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, uma medida provisória que sacode o mercado de crédito. O texto muda principalmente as regras para a garantia de empréstimos. Um dos capítulos prevê que recursos da Previdência complementar e até seguros de pessoas com cláusula de cobertura por sobrevivência, os que permitem resgate sem que haja sinistro, sejam mordidos pelas instituições financeiras em caso de inadimplência. Será a hipoteca das aposentadorias e apólices. Então, amigo, você está precisando de grana, você vai no banco, pega uma grana lá, enfim. Se tiver algum problema, eles vão te roubar a aposentadoria. Esse é o pensamento de Paulo Guedes. Só que a gente não vê debate sobre essas questões. Eu apresentei para vocês um tempo atrás, na época da reforma da Previdência, e aí a gente pode mostrar como os meios de comunicação só negam deputados de esquerda e até de direita também sobre a realidade atual do povo brasileiro, sobre a realidade que está acontecendo no Congresso, porque isso faz com que tudo seja empurrado nas costas do povo brasileiro. Eu resgatei aqui essa fala aqui da deputada Jandira Fegali,
na época da Previdência, da reforma da Previdência. Vou colocar um trecho aqui, e isso foi sonegado pelos grandes meios de comunicação. Era uma crítica que ela já fazia. Vamos rememorar aqui também. Não tem educação e não tem saúde. Vocês estão dizendo para a sociedade que quem vai custear a matrícula na escola é o abono salarial. Vocês estão botando em confronto quem ganha um salário mínimo com a empregada doméstica. Vocês estão botando em confronto a matrícula da universidade com a aposentadoria, com o BPC do idoso pobre. Vocês estão botando em confronto o prato de comida da pessoa com deficiência com a vacina. Quando, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando de quem ganha até 2 salários para dar para os bancos. É isso que vocês estão fazendo. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Como é que vai impedir a quebradeira das empresas de construção civil do Nordeste que não conseguem mais fazer o Minha Casa Minha Vida? Como é que a indústria já caiu mais de novo agora, um percentual, e não há política industrial no Brasil? Gente, vocês não viram isso na Rede Globo, vocês não viram na SBT, vocês não viram lugar nenhum. A reforma da Previdência passou, as pessoas mais simples, que trabalham mais, não vão conseguir se aposentar. Eu tinha vários funcionários lá no Lapa Café que estavam nessa condição e agora, sem emprego, eles não vão conseguir concluir o número de anos suficiente para conseguirem uma aposentadoria. É essa catástrofe, a desgraça que o governo Bolsonaro, o governo de Paulo Guedes, fez contra o povo brasileiro. E não é só o pessoal da esquerda que fica invisibilizado, não. Eu peguei hoje um vídeo aqui do deputado Kim Kataguiri. Eu penso completamente diferente do deputado no plano da economia, enfim, mas a gente tem que considerar que existem pessoas na direita que têm um comportamento ético, e aí a gente tem que saber dialogar com essas pessoas. E esse tipo de comportamento também está sendo sonegado pelos grandes meios de comunicação. Vamos pegar aqui a fala do Kim, que desnuda uma parte do que é esse governo Bolsonaro e o comportamento cínico dentro do parlamento. Vamos lá. A gente desafogar o sistema de saúde. Todos sabem que o presidente da República age com uma negligência criminosa. Mesmo deputados da base aliada confessam no plenário que sabem que o presidente não está agindo como deveria, que sabe que o número de mortes crescente, sendo o Brasil aquele que tem o único país cujo número de mortes aumenta exponencialmente, todos sabem da conduta criminosa do presidente da República e do ex-ministro da Saúde, Pazuello. Ainda assim, a cada dia que passa, sem que o parlamento abra uma CPI sequer para investigar, sem que o parlamento convoque um ministro sequer para dar explicações, na completa inatividade, na completa inércia do parlamento brasileiro, do Ministério Público, do Judiciário. Gente, é um registro. O Kim, ele é um desses deputados que acabou sendo eleito aí por esses movimentos, vai para a rua, enfim, essa história toda, né? Mas ele está falando, ele está testando exatamente o que acontece no parlamento brasileiro. E hoje teve uma coluna do Vinícius Torres, onde ele comprova isso que eu tenho falado aqui o tempo todo aqui no portal, que a gente vê por falas como a da Jandira Fegali e do Kim Kataguiri, uma pessoa da direita, uma pessoa da esquerda e outra da direita, né? Falas que não são colocadas e não ajudam, portanto, com que o povo saiba o que está acontecendo no nosso país. Diz o Vinícius Torres Torres Freire. Ele está colocando aqui no título do texto dele essa frase, né? A farsa da renúncia de Bolsonaro. É porque está se articulando uma reunião do Bolsonaro com o presidente da Câmara, do Senado, do STF, para criar um gabinete da crise, finalmente, depois de um ano, quase 300 mil mortos, para combater a Covid. Mas o Vinícius está dizendo que isso é uma farsa, porque o Bolsonaro não vai, de uma hora para outra, bancar o isolamento social, ele não vai defender aquilo que a ciência está defendendo, ele não vai convocar um grupo de cientistas, de pessoas especializadas em epidemias, ele não vai fazer isso. Então, é mais uma farsa para engabelar
os brasileiros de uma maneira geral. E ele explica aqui: quanto mais tempo levar a farsa, melhor para a sustentação do grande acordo de morte entre Centrão, Bolsonaro e o grosso da elite econômica. Então, gente, são essas as situações que a gente vai vivenciar aqui no nosso país. Mais um momento de engodo, mais um momento de enganação, e o povo brasileiro vai ser chamado às vezes para para responder perguntas em pesquisas. O ombudsman da Folha de São Paulo está fazendo aqui uma avaliação crítica do próprio jornal, né? Ele diz o seguinte: a resiliência de Bolsonaro. Por que Bolsonaro tem algumas pesquisas, essas do Datafolha, índices ainda tão elevados diante da tragédia que a gente observa no cotidiano? Ela diz aqui, a Flávia Lima, em determinado trecho da avaliação dela: para alguns leitores, o que chamou a atenção foram outros números. Nossa, errei feio. Sempre achei que a rejeição a esse senhor, particularmente em relação à pandemia, fosse bem maior, disse um deles. Será que quando chegarmos a 400 mil mortos a aprovação cai mais um pouquinho? Perguntou ironicamente outra leitora. Gente, se as perguntas são mal formuladas, as respostas não podem ser muito boas. As pessoas que vivem numa situação de catástrofe absoluta, se você pegar aqui, por exemplo, uma cena como essa aqui de pessoas lá em Bangladesh, no campo de refugiados, recebendo ali alguns grãos de comida para sobreviverem. Se vocês fizerem uma pesquisa ali sobre o que elas acham de economia, o que elas acham da expectativa de vida, o que elas acham da política de emprego, da política de saúde, o que essas pessoas irão responder? Qual é a distância que tem entre pessoas que vivem esse tipo de situação, mundo afora, da massa de brasileiros? Se você pergunta na pesquisa algo, mas você informa alguma coisa anteriormente, evidentemente que a resposta pode ser mais qualificada. Como é isso? Perguntar, por exemplo, na pesquisa, algo, por exemplo, o presidente Bolsonaro é contra o isolamento. No entanto, os hospitais estão ficando abarrotados de pessoas contaminadas. O que você acha do comportamento do presidente? Você aprova, reprova ou você não acha absolutamente nada? É óbvio que você vai ter respostas mais qualificadas. Agora, você chegar num país onde os meios de comunicação falam da pandemia, mas não apontam a responsabilidade direta do presidente da República, você vai ter sempre respostas que vão traduzir essa falta de percepção do povo brasileiro, que nós temos um responsável, ou melhor, nós temos um irresponsável, né? Como eu disse a vocês, nós temos no nosso país não mais um genocida, mas um hipergenocida, alguém que transcendeu os níveis do entendimento desse vocábulo. É alguém que não está fazendo só mal, ou muito mal apenas a uma etnia, uma raça, um grupo, mas está fazendo mal a todo o país, a toda a nação, e mais do que isso, né? Está fazendo que o Brasil seja o epicentro da pandemia no planeta inteiro. Então, nós temos muitas responsabilidades no futuro a serem avaliadas, muitas pessoas que serão responsabilizadas, mas hoje que nós temos esse grande conluio entre o setor financeiro, os deputados que são bancados por esses grupos dentro do parlamento que não estão ligando para as mortes aqui no nosso país. E as matérias continuam, né, gente, super diversionistas. A gente vai ver o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, os grandes jornais fazendo matérias sobre o emprego no nosso país para dar um alento nas nossas pessoas. Mas hoje está uma matéria aqui bombástica, no meu entendimento, que é de um professor, gente, pesquisador, que ele atesta que os números que são apresentados sobre emprego no nosso país, eles são fraudados. Se está usando uma metodologia que é uma de 2020 até 2021 e está se desprezando a metodologia anterior de verificar empregos no nosso país, que antigamente era verificado o nível de emprego e de desemprego apenas por uma comunicação facultativa do empregador. A partir de 2020, essa comunicação passou a ser efetiva, obrigatória. Evidentemente, os números ficaram muito mais inflados. Isso tudo, gente, faz parte de uma grande estratégia para desmobilizar, iludir as pessoas, desinformar, enquanto todos os interesses dos grupos econômicos que estão ligados à grande mídia, são todos ligados aos mesmos interesses, continuam a adulterar a verdade aqui no nosso país e iludir o povo brasileiro. E por isso a gente tem essa figura na presidência da República, que deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos
que ele melhore enquanto ser humano, que é uma coisa muito difícil, né? Os caminhos que o Todo-Poderoso escolherá para isso, aí é com ele, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!